A seguir, IIGD Irajá. Quando Deus fala, e todos aqui que fazem estudo conhecem o caso de Saul. Samuel era o profeta da época e Samuel falou para o Saul que em 7 dias voltaria até ele. Só que o Samuel teve um contratempo e não pôde chegar em 7 dias. Teve um outro compromisso, ele era um homem de Deus e ele não pôde. O Saul tomou a frente dele e fez o que não caberia a ele fazer. O que aconteceu? Deus chamou Samuel e disse: vá até o Saul e diga a ele que o reino dele acabou. Por quê? Porque ele passou por cima. Ele passou por cima. Então, às vezes o cristão irmãos, porque ele fica aquém, às vezes ele porque passa por cima. Vida com Deus é uma vida diária. É como a mãe de um bebê. É o tempo todo ali. Deus cuida do seu povo como um pai amoroso quer cuidar do seu bebê. Por que ele diz que devemos orar todos os dias? Que ele diz que devemos orar o tempo todo? Por que ele diz que devemos buscar o pão nosso de cada dia? Pão é alimento, é a palavra. Por que isso? Porque ele quer cuidar cada dia, em cada momento. Deus não quer que você sofra dano. Deus não quer que você caia numa cilada do diabo. Deus não quer que você passe pela vida à míngua, chorando por falta de bênçãos. Tudo isso ele preparou. Então ele diz, aí Sião diz, Deus esqueceu de mim. Está chamando Deus de esquecido? Está aqui Isaías falando. Sião diz, Deus esqueceu de mim. O Senhor me desamparou. Aí Deus vem e usa essa comparação. E ele diz, pode uma mulher esquecer-se de um filho que cria, do filhinho que mama? Não, mas ainda que ela se esquecesse, eu todavia, lê de novo o 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Agora olha o 16. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente. Olha só, irmãos. Deus ele faz uma demarcação de território de cada um dos seus filhos. Porque tá lá, tá o cristão e tá o pecador, o zombador. Deus abençoa o seu filho e o zombador está lá, ele está de olho nele para que ele se converta. Vamos lá. Mas esse cristão tem um território de tudo que é dele, a família, os bens. Então Deus diz, bom, eu demarco o território do que é meu, de quem é meu, e ali eu ponho os meus olhos. Que isso? Está aqui no 16, está aqui, ó. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Pastor, então é isso? Irmãos, isso é um sentido figurado na ilustração de Jerusalém. Jerusalém é a igreja, Jerusalém é a igreja somos nós. Então é a tua vida, a minha vida. Então, você imagina assim, Deus ele coloca muros nos olhos dele, que para mim seriam imaginários, mas eles são reais. Então Deus diz assim, eu sei o que pertence ao meu filho, a minha filha. Então esse território está debaixo dos meus olhos, do meu controle. Mas é claro que esse cristão, irmãos, é um cristão praticante, é um cristão que anda com Deus, é um cristão que ora, é um cristão que leva sua comunhão com Deus a sério. Irmãos, é impressionante, tem cristão que se aposenta o cristianismo. Irmão, você não está indo à igreja. Estou dando um tempo. Está dando um tempo? Está de férias? Você já pensou se os anjos tirarem férias também e não protegerem? Por favor, pensa. E se os anjos de Deus tirarem férias? Sim, porque se atribui biblicamente na prática de vida, tá? O livramento de perigos por conta dos anjos. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e eles te sustentarão para que não tropeces numa pedra, ou seja, para que não haja um tropeço no teu caminho, para que você não sofra uma queda, não caia numa desgraça. O entendimento é esse. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Para quê? Para te guardar.
Então você já imagina, aí o cristão tira férias porque ele está cansado de cultos, está cansado de ler a Bíblia, está cansado de orar, está cansado de ser de ser ativo na vida de fé. Então ele está cansado, aí ele vai dar um tempo. Você já pensou se Deus disser para os anjos, olha, dei um tempo também, já que ele deu um tempo de nós, já que, então vamos dar um tempo também com ele. Irmão, misericórdia. Não dê um tempo nem para a sua fé, meu irmão. Não deixe a sua fé esfriar de jeito nenhum. É coisa séria. Vida com Deus, irmãos, é uma vida prática. Nós aceitamos Jesus para andarmos com Deus o tempo todo. Claro que não é o tempo todo falando, orando, falando. Não é o tempo todo nos cultos. Não é o tempo todo com a Bíblia. Não é isso. Mas é uma vida diária? Sim. É uma vida diária, uma vida de fé, recomendação de Deus e alerta de Deus. Josué capítulo 1. Vamos lá? Versículo 8. Vamos juntos? Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Quem lê comigo? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente... Bom, primeira recomendação, isso aqui é o Espírito de Deus que falou com Josué. Deus falou com Josué. Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Já começa aqui, irmãos. Tá? Toda pessoa que aceita Jesus tem uma nova pátria. Qual é? O céu. Que linguagem vai usar? Então vamos lá. Linguagem da terra, linguagem do céu. Na terra, normalmente, a linguagem é do fracasso, da derrota, dos medos, sim ou não? É. O que você mais encontra hoje são pessoas assustadas e apavoradas, sim ou não? Medos. E confessam os seus medos. Então, a linguagem dos medos, a linguagem do fracasso. E fulano, a crise está demais. Fulano, estão dizendo que está melhorando. Eu não estou vendendo nada. E você? Então, a linguagem normalmente é dos medos, do fracasso, da derrota. Isso é comum. Pessoas confessam sintomas, irmãos, como quem bebe água, uma coisa incrível. Que está doendo aqui, que a minha... Hoje pela manhã, no primeiro culto, fui colher as curas, depois da Santa Ceia, da oração. Aí um senhor novo convertido, claro. Novo a gente entende, depois o obreiro conversa com calma para poder aprender e não repetir o erro. Por quê? Porque a minha dor, a dor não é sua. Não minta porque ela não é sua. Jesus pegou a sua e carregou lá no corpo dele. Não é o que está escrito? Que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, quando eu digo a minha doença, tá? Eu estou demonstrando ou ignorância espiritual ou uma negligência na forma de falar. Porque eu estou assumindo uma coisa que a Bíblia Sagrada garante que não me pertence. Então, essa linguagem que eu estou usando, ela vai contra Deus. Vai contra a palavra de Deus. Se vai contra Deus, se vai contra a palavra, como é que eu não vou ter brecha aberta? Claro que eu vou ter. Como é que eu não vou sofrer o dano? Claro que eu vou. Por quê? Eu não estou falando de acordo com a palavra. Porque diz aqui, não se aparte da tua boca o livro desta lei. A nossa linguagem, tá? Muitas vezes parece assim esquisita aos ouvidos das pessoas que não têm Jesus, que não conhecem a palavra de Deus. Até mesmo de muitos cristãos. É sério. Tem cristãos que até nos acham assim orgulhosos. E vocês não aceitam doença? Vocês não aceitam fracasso? Vocês não aceitam... Não, mas não é para aceitar. Claro que temos que lutar e combater contra isso. Claro que nós temos de empreender batalhas espirituais, mas muita vigilância para que nós mesmos não estejamos chamando essas coisas, dando espaço para o diabo, o que é literalmente um perigo. Se eu aceitei Jesus, eu estou numa nova pátria.
Eu estou numa nova pátria. Se eu aceitei Jesus, eu tenho direito à herança de Deus, o que Jesus Cristo comprou. Então, no mínimo, eu tenho que desenvolver a minha fé, crescer espiritualmente, mas eu tenho que me esforçar e fazer o que Deus me manda. Deus está dizendo: você é meu filho, você é minha filha, fala como eu te mando, fala como eu falo. Que isso? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Pastora, mas eu não sei, eu fico meio perdida. Novo convertido tem que ser orientado, irmãos. Se tem dúvida, tem que perguntar. Não se aprende isso da noite para o dia. É ouvindo, ó. Vai ouvindo e vai orando: Senhor, me abre o entendimento. Eu quero entender. Senhor, eu quero entender. Deixa eu te mostrar agora. Vamos agora lá na carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro. Lá atrás agora, pertinho do Apocalipse. Olha só, irmãos, olha para cá. Vocês vão ver, eu não apontei ainda, porque vocês vão ver um versículo enorme. Só que a gente tem que entender cada pedacinho. É só o primeiro pedacinho, que já te explica tudo. É na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 11. Quem lê comigo? Se alguém falar, dá uma paradinha. Pronto. Se alguém falar, segundo as palavras de Deus. Como é que eu vou dizer, gente, a minha doença, se a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, garante que Jesus a levou? Então eu estou errando, eu estou mentindo. Pastora, mas e quem tem a doença? Sim, irmãos, o diabo procura corpos para alocar as enfermidades dele. Ele joga para ver se dá certo. E muita gente aceita. Claro que existem portas e brechas. Qual é a maior porteira para o diabo dominar um corpo? O pecado. Qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. O que é morte? Morte espiritual. Afastamento de Deus, trevas. Se uma pessoa é de Jesus, ela pode viver no pecado? Se ela cai no pecado, ela não cai em trevas? Claro, ali o diabo tem espaço. Ah, pastor, então é muito difícil. Ah, não, irmãos, vai me perdoar, mas não é por aí não. Sabe o que é isso? Falta de meditação. Foi o que Deus falou para Josué: Josué, medita dia e noite. Passou uma luta num dia, passou uma luta no local de trabalho naquele dia. Tá bom, o dia foi embora. Aí faz tudo o que tem que fazer, deita, vai lá no travesseiro e não dorme. Por quê? Porque aquele contratempo está falando alto dentro de si, trabalhando aquele bate-boca, aquela contenda, ou aquela ofensa, ou aquilo, tudo que se passou está lá dentro. Medita na palavra. Tinha que deixar aquilo lá no canto, dobrar o joelhinho, orar a Deus, sério, liberar perdão para quem for necessário, antes de dormir. E deitar no travesseirinho, aproveitar a oportunidade antes de pegar no sono, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Senhor, eu tenho que ganhar aquela alma para o Senhor. Pronto. No dia seguinte, estava tudo ok com Deus. Os anjos estavam liberados para trabalhar, o Espírito Santo estava atento para abençoar. Ali começa um problema. Às vezes o problema do cristão, irmãos, começa literalmente com uma alfinetada. Uma alfinetada que ele ganha e ele trabalha aquilo dentro de si. E ele não leva a palavra a termo para cumprir. Pronto. E aí? Então são vários fatores, irmãos. São alguns fatores que levam muitos cristãos à derrota, ao fracasso, quando poderiam estar desfrutando de qualidade de vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é que Deus vai rasgar o céu e jogar pacote de bênçãos em cima da cabeça de alguém. Não é isso. Tem gente que pensa que é assim, né? Vou me convertir, cadê minhas bênçãos? Como se Deus fosse jogar lá, não é? Mandar um avião cheio de bênçãos. Solta lá. Olha o avião. Atentar para a palavra, irmãos. O cristão tem que saber vencer as adversidades de cada dia. Encerrar o dia com o coração limpinho. Esse é um dos pontos principais para agradar a Deus para o recebimento das bênçãos.
a recomendação, as recomendações que Deus deu a Josué serve para qualquer cristão, qualquer um de nós, tá? É a palavra revelada. Então Deus disse: Josué, não tira da tua boca o livro desta lei. Aí vem o apóstolo Pedro, quase no final aqui das escrituras, dizer: se alguém falar, seja lá quem for, fale segundo as palavras de Deus. Veio a enfermidade, veio a seta, veio a pontada. Ai, meu Deus, o que é isso? O que a palavra de Deus diz? Verdadeiramente ele tomou sobre si. Não, vai sair porque não me pertence, em nome de Jesus. Porque Jesus já carregou. Eu estou falando segundo as palavras de Deus. Claro que tem aí algo a mais. O que? Eu creio no que está escrito, eu creio no que eu falo. Então eu estou trabalhando corretamente, eu estou andando com Deus, então eu posso esperar a bênção, eu posso ter certeza que a saúde vai brotar, que o mal vai embora. Às vezes o cristão chama a maldição para si, irmão, chama a maldição para a sua vida de bobeira. Tem sempre anjos à nossa volta para nos abençoar, mas tem sempre um capeta para procurando uma oportunidade. Ai, pastora, não precisa viver preocupado. É só entrar na escola do Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada, e aprender a andar com Deus. É tão simples, meu Deus. É tão simples. E aí? Tudo que Deus fez, irmãos, Ele fez muito bem. Muito bem. Tanto que quando Ele passou os olhos, depois de ter criado tudo, Ele diz a Bíblia, e viu Deus que tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. É isso que está na Bíblia? É isso que está na Bíblia? Então, mas você não ouve os cristãos com uma linguagem, né, da nova pátria. A pessoa se converte, ela saiu das trevas, da ignorância espiritual para a luz de Cristo, onde tem ensinamentos. É uma nova pátria, é uma nova terra. E aí, se eu aceitei Jesus, eu agora tenho registro no céu. Quem aceitou Jesus de todo o coração? Então, irmãos, vocês têm um registro no céu. O teu nome está registrado no céu. Está lá, escrito pela mão de Jesus, o teu nome está lá. Você tem registro no céu. Agora, como é que você vai andar? Como andava antes? Não, irmãos. Agora é tudo diferente. Carta aos Efésios, capítulo 4. Versículo 17. Quem lê comigo? Todo mundo junto, vamos lá. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Esquece a linguagem do mundo, meu irmão, ainda que seja mais sofisticada. Vocês já viram sala de espera de pediatra, quando as mães começam olha só, com a competição para ver qual é o bebê que tem mais alergias? Não, porque o meu não pode ficar no ar-condicionado. Não, porque o meu não pode ficar perto de tapete. Não, porque o meu não pode ficar perto de cortina e poeira. Não, porque o meu... Ou seja, é uma competição para ver qual bebê tem mais alergias. Eu te digo isso porque eu era assim quando meus filhos eram bebezinhos, 2 mais velhos, não tinha Jesus. Quando eu era um bebezinho, sério, na sala de espera, na antessala, enquanto esperava a hora da consulta, a conversa era essa. Ah, o meu tem alergia alimentar. Ah, o meu tem alergia nas vias aéreas, espirra à toa. E você não queira saber. E quando o tempo vira, ai meu Deus, cada um quer demonstrar o que tem mais de doenças. Aí você se converte. Aí você descobre o que Jesus fez lá no Calvário. Aí você diz, caramba, como o diabo engana as pessoas, como as pessoas assumem o mal. Porque eu sofro disso, eu tenho isso, a minha isso, o meu aquilo. Aí você chega na carta de Pedro e diz, você vai falar? Fala segundo as palavras de Deus. Eu não sei, então aprende. É para isso que você está na igreja. É para isso que a gente tem uma Bíblia. E aí? Para parar de errar. E aí? Pois é, irmãos, às vezes a linguagem das enfermidades e dos problemas fica até rebuscada e sofisticada.
Não, tem que dizer, passa fora mal. Jesus, muito obrigado pela tua bênção, sou herdeiro da tua bênção. Está aqui. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.